Tomando água aqui que hoje a aula vai ser pedrada. Prepara aí. Prepara aí que hoje a aula vai ser pauleira. O conteúdo que eu trouxe hoje para vocês é para tirar muita gente do desânimo, da estagnação. Bora lá. A galera tá chegando aí. Já vai chegando, galera, e faz o seguinte, já fala para mim da onde você tá falando. Fala para mim, escreve aí. Qual é a sua cidade? Joinville, São Paulo, Salvador. Sou de Floripa, Água Branca, São Paulo, Água Branca, Alagoas, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Eita, saudade de Luiz Eduardo, hein? Chile, Sobral, Ceará. Manda aí, de onde vocês estão falando? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, fala de onde vocês estão falando. Aracaju, ó. Nós estamos abrindo uma unidade em Aracaju, hein? Itaquera, São Paulo. Nós temos unidade da Massapê em São Paulo também. Grupo Arte Brasil Capoeira. Fala de onde você é. Olha aí, vamos, fala de onde vocês estão falando. Ribeirão Preto, Lins, Fortaleza, amo Fortaleza. Fortaleza, ó, Caucaia, Cruz das Almas, Bahia, Aracaju, Cruz das Almas, Jacobina. Eu também sou de Jacobina, gente. Olha o povo de Jacobina aí. Professor Bigorna, Teresina, Piauí. Tem um dos meus professores que está chegando no Piauí hoje. Moro em Luiz Eduardo Magalhães. Vai falando de onde vocês estão falando aí. Manda, da onde vocês estão falando e se prepara para a aula de hoje. Se prepara que é nóis, galera. Ó, presta atenção. O que eu vou falar hoje aqui para vocês na aula de hoje, o que eu vou mostrar para vocês, como vocês melhorar o volume de jogo. Ou melhorar o volume do jogo dos alunos de vocês. Quem dá aula aí, escreve aí, eu dou aula. Ó, João Pessoa, Paraíba, ó a galera chegando aí. Arapiraca, Mestre Sapulha, Arapiraca, olha aí a galera chegando aí, pessoal de Arapiraca, São Paulo, mais gente de São Paulo aí, galera do Ceará tá em peso aí, hein, eu vou estar no Ceará durante o mês de novembro, Capoeira Palmares, Cristópolis, falei certo? Então vamos lá, a aula de hoje, gente. O que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou falar para vocês aqui é como melhorar o volume de jogo, ou o seu volume de jogo, ou o volume de jogo dos seus alunos. E esse tema é muito importante, por quê? Qual é a parada de melhorar o volume de jogo? Por que esse tema ele é tão importante? Porque ele faz com que a gente se sinta melhor quando a gente treina e quando a gente sai da roda. Faz com que a gente se sinta mais feliz, porque a gente sai com a sensação de que a gente jogou bem. Porque muitas vezes a sensação de que a gente jogou mal está justamente relacionada ao volume de jogo. A gente sai com aquela sensação de eu joguei, mas faltou alguma coisa. Eu joguei, mas ficou faltando algo. E na maioria das vezes, esse algo é o volume de jogo. Então eu vou explicar, eu vou explanar aqui para vocês como melhorar o volume de jogo dos seus alunos. Escreve aí quem que dá aula, escreve aí para mim, eu dou aula, eu não dou aula, escreve aí para mim, eu quero dar aula. Pororoca, Jailton, olha a Nani aí, olha a galera aí, mestre Pororoca, isso aí. A galera tá chegando, já escreveram aí para mim. Escreve aí, deixa eu falar, presta uma atenção, vamos fazer uma enquete aqui com vocês. Vocês já me acompanham aqui há muito tempo? É a primeira vez que vocês estão numa live ou vocês já participaram de outras lives minhas? Escrevem aí para mim. É a primeira vez que vocês... Ó, eu dou aula,
Ó, eu dou aula. Escreve aí se vocês dão aula ou não. Eu dou aula. Vou começar a dar aula. Escreve aí para mim. Eu dou aula. Ó o Thiago aí. Eu dou aula. Ó o mestre Preá na live. Salve, mestre, como o senhor tá? Eu dou aula, eu dou aula. Ó, eu te acompanho há bastante tempo. Quem tá aqui pela primeira vez? Ó, primeira vez, mas já acompanha há muito tempo. Ó, eu tenho alunos, eu dou aula, eu dou aula. Isso é muito importante, eu dou aula. E qual é a importância? Você sabe me dizer o que é volume de jogo, gente? Quem sabe o que é volume de jogo, escreve aí pra mim. O que é volume de jogo? Então vamos lá, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo ontem. Ontem, né, eu marquei um treino para eu fazer com os meus alunos, né? Tem dias que eu treino sozinho e tem dias, ó, primeira vez, beleza. Tem dias que eu treino sozinho e tem dias que eu marco treino para eu treinar com os meus alunos, porque é muito importante eu estar treinando com eles. Até para ajudá-los no seu crescimento, na melhora deles e principalmente na minha evolução também, né? Eu gosto muito de treinar. E hoje eu tô com os meus membros inferiores, gente, que eu não consigo nem encostar neles. Por quê? Porque ontem o meu treino ele foi baseado em volume de jogo, em sobe e desce. E desce o tempo todo. Eu ataco descendo, eu desço e subo atacando. Então foi muito trabalho de volume de jogo. E aí a gente usou algumas transições que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês quais foram os elementos que a gente estava trabalhando para a gente poder melhorar o nosso volume de jogo. Tá? E como melhorar o volume de jogo dos seus alunos. Então vocês que dão aula, vocês vão chocar, vocês vão se espantar com as coisas que eu vou ensinar para vocês hoje aqui de como melhorar o volume de jogo de vocês e principalmente dos alunos de vocês. Porque tem um porém que muitas vezes a gente que está dando aula, você que dá aula, você que é professor, por que eu vou chamar vocês aqui de professores? Aqui só tem professores. A partir do momento que você dá aula, não importa a sua graduação. Ó, presta atenção no que eu vou falar para você, que é importante até para você se colocar no mercado de trabalho ou no mercado da capoeira para você se tornar uma grande referência também. E nesse ponto eu ensino tudo no meu livro, mas eu não vou falar do meu livro aqui hoje não, tá? Por falar em meu livro, tem uma surpresa para vocês, tá? No final da live tem uma surpresa para vocês. Fiquem aí que para quem ficar comigo até o final da live tem uma surpresa para vocês relacionadas ao meu livro. Então, aqui só tem professores. Todos vocês que ministram aula são professores. Por que vocês são professores? Porque a partir do momento que você começa a dar aula, o seu aluno, ele não te chama de graduado, ele não te chama de meu instrutor, ele não te chama o meu monitor, meu contramestre, ele te chama de meu professor. Meu professor. Ou meu mestre. Não é assim que os alunos chamam? Então, se você é um corda azul, você é um professor se você dá aula. Né? Você já tem o título de professor. Ok? Então, de fato, e não de direito você vai ter quando você receber o seu certificado. Então eu quero tratar vocês aqui como professores, como profissionais de capoeira que ministram aula. Então a gente vai trabalhar aqui a questão do volume de jogo. Então vamos lá. Ó, dá tempo de vocês pegarem papel e caneta e começarem a anotar tudo que eu vou falar para vocês hoje aqui. Então o que aconteceu comigo ontem, né? A gente foi treinar, a gente estava fazendo trabalho de volume de jogo, tô em cima, de cima eu desço atacando e tô embaixo eu subo atacando. E quando eu ataco esquivando e esquivo atacando. Então a gente fez esse trabalho na aula ontem, então os meus membros inferiores hoje estão acabados. Eu vou até pedir depois para minha esposa, que eu tenho uns aparelhos de massagem, né, de liberação da musculatura, das fibras musculares, eu vou pedir para ela dar uma boa passada e dói pra caramba. Mas eu vou fazer um trabalho de massagem depois, porque eu tô sentindo muitas dores nos membros inferiores. E olha que eu fiz um trabalho de mobilidade de 1 hora antes de começar a aula. E por que dói os membros inferiores?
Porque o treino ele foi feito de uma maneira muito correta, muito minuciosa. Então, além da gente trabalhar o volume de jogo, a gente fez o trabalho de fortalecimento muscular. Então, a dor não é a dor de lesão, é a dor do treino. Sabe quando você começa na musculação e você vai lá, faz a musculação e o seu corpo no outro dia está dolorido? Ou quando você muda a ficha de treino de musculação e no outro dia o seu corpo dói? Justamente isso que aconteceu com a gente hoje. Eu perguntei para os meus alunos hoje também, eles falaram, não, eu estou com dor. Por quê? A gente fez um trabalho diferente e técnico na parte de volume de jogo. Então, além da gente treinar a capoeira, melhorar o nosso volume de jogo, a gente melhora o nosso aspecto físico e a nossa força. Então a gente fez muito trabalho de força ontem, então a gente consegue ter mais força também. Se eu adquiro mais força, o meu golpe vai ser ainda mais veloz. O meu trabalho de sobe e desce, as transições vão ser mais eficientes. Eu não vou ficar perdendo tanto tempo no chão, porque eu vou ter explosão, porque foi o trabalho que nós fizemos ontem. Então hoje está bem dolorido, né? Então vamos lá, dá tempo de vocês pegarem papel e caneta. Dá tempo, tá? Então treinar certo, mesmo que a gente foi treinar volume de jogo, teve muito trabalho de sobe, desce desce atacando, sobe atacando, ataque esquivando, esquiva atacando, a gente está com dores, mas são dores de treinamento correto, não são dores de lesões, que a gente ficou trabalhando um monte de repetições e acabou lesionando a gente, não. São dores do treino correto. E quando você treina certo, é a dor do músculo, não é a dor de lesão. É completamente diferente uma dor da outra, tá? Então anota aí. Pega o papel e caneta que eu vou começar a soltar o conhecimento para vocês. E, gente, você que está chegando agora, hoje a gente vai falar, eu vou mostrar para vocês como vocês têm que fazer para melhorar o volume de jogo dos alunos de vocês e qual é a importância disso, tá? Ó, a galera tá escrevendo de onde chegaram, mas já passou aí, ó. Então vamos lá, vamos botar pressão, pega o papel e caneta e anota. Anota, mas não deixa de anotar, gente. Hoje é a primeira aula da semana. Amanhã nós teremos aula novamente. Na quarta-feira de manhã terá outra aula. Na quinta-feira terá outra aula. E aí na sexta-feira da manhã também terá outra aula. Daqui a pouco eu falo os temas. Agora, a aula que vocês, além dessa aula de hoje, porque uma aula vai continuar com a outra para ajudar vocês no crescimento da capoeira de vocês e dos alunos de vocês, tá? Então, a aula de sábado, a gente vai fazer uma aula no Zoom. Eu vou estar ao vivo com vocês diretamente do Zoom, porque lá eu vou abrir a caixa de ferramentas para explodir a vida de vocês na capoeira. Então, vocês que estão andando comigo agora, eu falo muito que vocês se lascaram, porque todo o conhecimento que me trouxe até aqui, eu vou explodir ali na cabeça de vocês. Todo o conhecimento que tem feito a Massapê Capoeira ser uma das escolas que mais crescem no Brasil e no mundo, eu vou explodir esse conhecimento na vida de vocês para ajudar vocês, para transformar a vida de vocês, para transformar os grupos de vocês. E hoje a gente vai começar com a nossa primeira aula, botando pressão. Então eu já vou começar a aula da semana, gente, botando pressão, que é a questão de volume de jogo. O que é volume de jogo? Volume de jogo é eu ter mais golpes ou movimentos que o meu adversário, que o meu oponente. Então, volume de jogo é isso: ter mais golpes e ter mais movimentos que o meu oponente. E quais são os elementos para eu melhorar o volume de jogo dos meus alunos? Uma das maiores desistências de alunos são alunos que se sentem bloqueados, que percebem que a capoeira deles não tem volume, que eles saem do jogo, eles jogam, e na hora que ele sai com a sensação de frustração, de que não está jogando bem, e eles não conseguem evoluir. E os professores não conseguem direcionar esse caminho da evolução, porque a maioria das vezes os professores não sabem como ajudar o aluno a ter mais volume de jogo, como identificar que é isso que está faltando. Eu vou explanar para vocês, tanto no volume de jogo em pé, quanto no volume de jogo no solo. Então, o volume de jogo na parte de chão, anota aí o primeiro elemento que vocês devem começar a trabalhar. Anota aí os primeiros elementos. E uma coisa importante,
Se você começar a aplicar isso a partir de amanhã na sua aula, no seu treino e na sua aula, você já vai começar a ter resultados rápidos. Os resultados começam a vir rápido para os seus alunos. Agora imagina você levando resultados de evolução, de inovação para os seus alunos. Você tirando os seus alunos da estagnação ou você saindo da estagnação. Você que se sente travado, imagina só você começar a levar novos conteúdos para o seu aluno. Você começar a levar coisas novas, novidade. Você sempre chegar na sua sala de aula e você ter uma direção de como melhorar o volume de jogo, de como transitar pelo chão, de como transitar, como jogar benguela, e você começar a levar esses conteúdos para os seus alunos. E começar a levar coisas novas sempre. Toda aula você ter uma novidade. Você não precisa mudar o treino toda aula, mas toda aula você ter uma novidade e uma linguagem contemporânea para levar para os seus alunos. Isso é bom ou não é? Isso seria importante ou não seria? Então vamos lá. Primeiro elemento, anota aí. Anota aí, gente. Descida básica. Esse é o primeiro elemento que vocês devem trabalhar para melhorar o volume de jogo de vocês e dos alunos de vocês. Então o que vocês devem fazer? Como que vocês devem utilizar a descida básica? A descida básica é um movimento que dentro dela, a partir dela, você consegue criar inúmeras possibilidades. Na descida básica você consegue se defender, você consegue atacar, você consegue transformar. E você consegue também realizar combinações exatamente da descida básica. Então, ela é um dos movimentos mais importantes na hora de você transitar na parte de solo para a questão do volume de jogo. Então, você anotou aí, a descida básica é o elemento número 1. Agora tem um porém, tem uma coisa muito importante. Muitas pessoas estão se lesionando porque fazem a descida básica errada. O nosso corpo, eu não vou, apesar de ser professor de educação física, eu não vou entrar em termos técnicos aqui com vocês, porque não faz sentido isso para nós capoeiristas. A gente vai utilizar uma linguagem simples, uma linguagem do nosso dia a dia de sala de aula. Até mesmo porque não faz sentido a gente chegar na sala de aula e ficar ensinando termos técnicos para os nossos alunos. Não faz sentido isso para a gente. Eu, como professor de educação física, eu não uso termos técnicos na minha sala de aula, de aula de capoeira. Quando eu vou dar mentorias para alguns profissionais de capoeira que são formados em educação física, aí eu uso termos técnicos. Mas para nós que damos aulas de capoeira, não há necessidade da gente entrar com termos técnicos, tá? Isso é um ponto importantíssimo de sanar, de explanar aqui para vocês. Então vocês vão ver que mesmo sendo professor de educação física, eu não entro com termos técnicos. Eu não entro. Às vezes é necessário, mas mesmo assim a gente vai para a nossa linguagem, do nosso dia a dia, do nosso campo de batalha, que é a nossa sala de aula. Então, muita gente tem sofrido várias lesões. Olha só, presta atenção no que eu vou falar, que isso é muito importante para vocês. Tá, gente? Muito importante para vocês. Quem que vocês conhecem aí? Quem que vocês conhecem que já fez uma cirurgia, que é capoeirista que já fez uma cirurgia, ou que já foi no fisioterapeuta, ou já foram nos médicos, no ortopedista, e o médico falou: sabe por que você está lesionado? Porque você treina capoeira. A capoeira machuca o corpo. A capoeira vocês treinam tudo errado, por isso que vocês machucam o corpo. Eu sei disso porque eu fiz um trabalho de fisioterapia recentemente e o médico falou: você se machucou na capoeira. E na verdade não é isso. A minha lesão vem de um outro período lá atrás da minha vida que daqui a pouquinho eu conto para vocês. Então o que acontece? Muito treinamento errado está ocasionando centenas de lesões em pessoas. Muito treinamento errado está ocasionando várias lesões no corpo das pessoas, no corpo dos alunos e no corpo dos professores. E o que está acontecendo? Vários professores estão tendo que operar quadril, operar joelho, operar ombro. Por quê? Treinamento errado. Então a descida básica, ela é um elemento importante. Ela ajuda a fortalecer o nosso corpo. Só que se ela for feita de maneira errada, o que vai acontecer? Vai lesionar, porque muita gente vai fazer a descida básica, posiciona a mão errado. Vai fazer a descida básica, coloca a mão
muito longe do pé de apoio da frente. O que acontece? Sobrecarrega os meniscos. Os meniscos são igual às molas, os amortecedores do carro, são os amortecedores que nós temos no nosso joelho. E aí sobrecarrega e começa a doer. Aí a pessoa acha, eu vou ter que parar com a capoeira, porque tá doendo o meu joelho quando eu treino capoeira. Eu não consigo fazer a negativa, porque dói o meu joelho quando eu faço a negativa. Na verdade, o porquê que tá doendo? Porque o movimento, a execução do movimento, está sendo feita de maneira errada. Então, esses ajustes finos que vocês precisam aprender urgente para poder ensinar tanto para vocês, para melhorar a vida de vocês e perdurar dentro da capoeira, quanto a vida dos alunos de vocês. Porque, gente, cá para nós, você quer perder aluno? Você quer perder aluno, você quer perder aluno porque ele sente dor? Porque ele acha que a capoeira não é para ele? Porque ele acha que ele não tem volume de jogo e ele nunca vai conseguir? Quem é que quer perder aluno? Meu mestre é fisioterapeuta e sempre adverte exatamente isso sobre fazer os movimentos corretos e evitar lesões e fortalecer sempre. Então, olha só, o que acontece? A capoeira sempre foi feita de maneira empírica. Sabe quando o mestre Bimba foi lá e criou a luta regional baiana? Ele criou um método de ensino da luta regional baiana. Por que ele criou um método de ensino? Primeiro, que ele tinha um círculo de network, né? Um círculo de amizades de pessoas que eram médicos, que eram estudantes de medicinas, fisioterapeutas, e etc, e etc, e etc. Ele tinha várias autoridades dentro da sala de aula dele. E quando você tem muita gente inteligente no seu ambiente, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, com o que você vai ensinar. Então as coisas empíricas, elas já não funcionam nesse ambiente. Então qual é a grande parada? O mestre Bimba, através de contatos, de conversas, de diálogo com pessoas até mais inteligentes do que eu, apesar dele ser um cara analfabeto, não sabia nem escrever o próprio nome, ele era muito inteligente, extremamente inteligente. Então ele via muitas coisas lá na frente. Então ele sente a necessidade que para ele tirar a capoeira da perseguição, da discriminação, do preconceito, do amadorismo, ele precisa ter um método de ensino. E aí, quando ele começa a conversar com seus alunos, que são estudantes de medicina, com certeza ali surge grandes ideias, né? E grandes movimentos para que ele pudesse criar um método de ensino da capoeira, para tirar a capoeira daquela perseguição. E o porquê que um método é tão importante? Porque o método, ele dá clareza. Porque um método de ensino, ele é científico, ele te dá embasamento para você ensinar o seu aluno, ele te dá embasamento para você fazer com que o seu aluno evolua, ele te dá embasamento para você continuar evoluindo. E quem é que quer se sentir estagnado na capoeira? Quem é que quer se sentir travado na capoeira? Então, o mestre Bimba, ele cria um método para ele continuar evoluindo a capoeira. Então, a luta regional baiana, ela tem um método que, através da metodologia, ele consegue crescer, ele consegue evoluir. Então, ela tem início, ela tem meio, mas ele consegue estar sempre inovando e crescendo. Tanto que vocês podem ver que mesmo a luta regional baiana, como o mestre Bimba criou lá atrás, ela já está mais modernizada hoje em dia. Por quê? Entra toda essa questão científica. O cara não pode fazer a negativa de qualquer jeito que vai lesionar o corpo dele. O cara não pode gingar de qualquer jeito que vai lesionar a coluna dele, vai lesionar o quadril dele. Então qual é a parada do empírico? O empírico é aquilo que você pode fazer de qualquer jeito, não tem um embasamento. E o aluno vem e te pergunta, mestre, como que eu... Professor, vamos falar aqui a nossa linguagem. Professor, como que eu quero ter mais volume de jogo? Como que eu faço? E você fala para ele, treina um monte de coisa. Treina armada, queixada de meia lua de compasso. Mas, professor, eu quero melhorar o meu volume de jogo de chão. Eu sinto que eu não tenho volume de jogo no chão. Aí o que você fala para ele? Não tem o que falar na maioria das vezes. Não tem uma resposta. Porque você não sabe qual é o caminho. Então, é muito importante a gente tirar a capoeira desse empírico. Porque
É assim que ela vai subir de nível. É assim que ela vai conseguir grandes patrocinadores, ela vai conseguir visibilidade. É assim que a capoeira vai sair dessa grande perca de alunos. A capoeira está perdendo muito adepto para as outras artes marciais que têm método de ensino, para as outras artes marciais que não são empíricas, que a pessoa chega e pergunta, mestre, o porquê disso? E o professor ensinar para ela. Na capoeira não, o porquê disso? Não, porque na capoeira é assim. Ah, por que ginga é assim? Não, porque a ginga é assim. Não dá mais para ser assim, gente. Nós estamos num mundo... Hoje a nossa era é a era da tecnologia, a era da informação. A informação está na palma da mão do aluno. O aluno pega o celular e vai lá e pesquisa. Então a informação está na palma da mão. A gente precisa tirar a capoeira do empírico para que ela continue crescendo. E o volume de jogo, gente, é uma coisa simples. É uma coisa simples, mas que eu sei que bloqueia a mente de nós, professores, e dos nossos alunos. Hoje não bloqueia mais a minha dos meus alunos, dos alunos da minha escola, porque o método de ensino faz com que o aluno esteja em constante evolução. A gente entende o que o aluno precisa melhorar. Então o primeiro passo é a descida básica, mas só que não adianta fazer a descida básica errada, que vai machucar joelho, vai machucar o quadril, vai machucar a coluna e o aluno vai desistir. Vai machucar o joelho, quadril e coluna e você vai se sentir que a capoeira não é mais para você. Que você precisa parar com a capoeira, que é ela que está machucando o seu corpo. Quando, na verdade, a capoeira não machuca o corpo. O que machuca o corpo é o treinamento errado. O que faz doer o joelho não é sentar na negativa. É simplesmente descer na negativa de maneira errada. É isso que faz machucar o corpo, é subir da negativa de maneira errada. Então precisa aprender a transitar na negativa, a fazer a descida básica de maneira correta, para que o aluno não sinta dor e não desista da capoeira. Porque quando você perde um aluno, para pensar, você investe o seu tempo, o seu conhecimento para o seu aluno. Você não quer perder aluno. Agora, você perder aluno porque ele está sentindo dor, ou porque ele não sabe, porque ele não vê evolução no volume de jogo dele, ou porque ele te faz pergunta e ele vê que tudo é muito empírico, ele acaba desistindo, ou ele vê uma outra arte marcial que é mais favorável para ele. Gente, a gente está perdendo muito adepto, a gente está perdendo muito aluno para o jiu-jitsu. A capoeira é muito rica. Vocês acham que eu tenho alguma coisa contra o jiu-jitsu? Não! Mas a capoeira é muito mais rica. Presta atenção aqui. A riqueza cultural da capoeira é algo surreal. Não que o Gil não tenha, mas, gente, a capoeira ela tem as vertentes: música, cultura, a luta, o jogo, os instrumentos musicais. Qual outra arte marcial que tem isso? Mas se a gente ficar no empírico a vida inteira, o que vai acontecer? A gente vai continuar perdendo adeptos. A gente vai continuar perdendo aluno para as outras artes marciais. A gente pega aí fotos de academia de jiu-jitsu com 50 alunos numa aula. A gente pega fotos de aula de capoeira, 5, 10, 15 no máximo aluno, e quando tem 20, 30, é gratuito. O que não tem nada de errado com gratuito, e daqui a pouquinho eu vou falar isso para vocês. Eu vou explicar o porquê não tem nada de errado e vou mostrar para vocês um caminho que vocês podem seguir para captar recursos para ganhar dinheiro, mesmo dando aula de capoeira em comunidades. Tá bom? Então, segundo elemento, anota aí, a descida básica é o primeiro elemento. Segundo elemento, rasteira. Segundo elemento para vocês melhorarem o volume de jogo dos alunos de vocês. Aprender a trabalhar a rasteira, a sair da rasteira limpando ela para negativa, a limpar a rasteira passando pela cadeira, a limpar a rasteira passando pela ginga, ok? Então a rasteira, depois da descida básica, ele é o segundo elemento. Anotou aí? Rasteira, alongar a rasteira, é a mesma coisa. A rasteira ela é extremamente importante e ela dá várias possibilidades para eu trabalhar o volume de jogo. Por exemplo, eu posso dar rasteira, inverter para negativa. Eu posso dar rasteira, direto da rasteira, transformar ela numa meia-lua de compasso. E tudo isso tem como, porquê e para quê. Só que se você alongar a rasteira de maneira errada, vai machucar o joelho. Principalmente o joelho. Se você alongar a rasteira da maneira errada, vai machucar o seu ombro. Então o que a gente precisa fazer? Aprender a fazer
cada movimento de maneira correta, porque assim a gente tira a capoeira do mundo empírico e leva a capoeira para o seu lugar que ela tanto merece, que é um lugar de uma luta, de um jogo e de uma cultura. De uma cultura que tem conhecimento e embasamento científico. Tudo que não tem embasamento científico, tudo que não tem embasamento científico desaparece do cenário. Não adianta que não permanece. Não tem como permanecer. Por que a capoeira perde tantos adeptos? Porque ela fica, as pessoas ficam falando, não, a capoeira você pode aprender de qualquer jeito, qualquer pessoa sabe gingar, aí a pessoa entra na roda. Não, e não é isso, gente, a gente precisa quebrar isso. É por isso que às vezes, e muitas vezes, vocês não são valorizados, ou a capoeira não é valorizada, porque a gente não sabe vender o que nós temos. Gente, a capoeira é tão rica, ela é tão rica, ela é tão... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pensa aqui comigo. Imagina só. Eu vi recentemente uma entrevista dos lutadores de MMA, dos brasileiros. A maioria deles, eu acho que 95%, 94% foram capoeiristas ou começaram na capoeira. A maioria deles. Agora eu te pergunto uma coisa. Por que eles não estão mais na capoeira? Vocês conseguem me responder? Quem consegue responder, responde aí. Manda aí pra mim. Por que esses lutadores não estão mais na capoeira? E aí eu vou partir pro ponto 3, hein? Pro ponto 3, e esse eu considero o mais importante para melhorar o volume de jogo. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. O ponto 3. O primeiro ponto foi a descida básica, o segundo foi a rasteira e o terceiro agora, o que eu vou falar para vocês, eu considero ele o principal. É dele que você muda o jogo dos seus alunos, é dele que você muda o seu jogo. Então vocês conseguem explanar para mim o porquê que os lutadores de MMA não fazem mais capoeira? O porquê que eles migraram para outras lutas? Vocês conseguem explanar para mim? Eu consigo falar para vocês. Por causa das questões empíricas. Empíricas. Quero melhorar o meu golpe. Se o cara precisa melhorar o martelo dele, que é um golpe de finalização, e vários nocautes que existem no MMA, vocês já viram que o golpe é o martelo? É claro que você vai no Karatê, ele tem um nome. Você vai no Taekwondo, ele tem outro nome. Você vai no Muay Thai, ele tem outro nome. Mas é o martelo da capoeira. É um dos golpes mais poderosos para nocautear um adversário. Só que aí tá o cara lá que é lutador de MMA, né? Aí ele quer melhorar o martelo dele. E o professor de capoeira, ele não sabe de maneira científica como melhorar o martelo do cara. Porque é tudo de maneira empírica. Sendo que, se você aprender a encaixar o quadril e alinhar o quadril do cara, a rotação de joelho com o quadril e pé, o cara tem um martelo ainda mais preciso, com um tempo e uma velocidade de reação melhor, e tudo isso melhora a finalização e também a complementação de outros golpes. Encaixe de quadril. E a maioria dos capoeiristas não sabem o que é o encaixe de quadril. Qual é a importância do encaixe de quadril? E aí, por que o cara migra para uma outra luta? Porque a outra luta, as outras lutas estão com embasamento científico, com métodos de ensino. E aí, por que a gente perde adeptos? Por falta de método de ensino. Isso é chocante. É ou não é chocante? Por que a capoeira perde tantos adeptos? Por falta de método de ensino. E a gente não pode mais ficar perdendo alunos, gente. Não faz mais sentido a gente ficar perdendo alunos por falta de método de ensino. A gente está em pleno século XXI e a gente está perdendo adeptos. A gente está perdendo grandes atletas, grandes gênios, grandes lutadores por falta de método de ensino. Agora, imagina só vocês, presta atenção aqui comigo. Reflete aqui comigo. Imagina esses grandes lutadores entrando dentro do ringue gingando. O que ia acontecer com o nome da capoeira? O que vocês acham que iria acontecer com o nome da capoeira se esses caras entram gingando dentro de um ringue? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já pararam para pensar o que pode acontecer
com a nossa capoeira? No que a gente pode se tornar, sendo que ela é... Todos eles falam que a capoeira é uma das melhores artes marciais para se praticar para quem luta em MMA. Só que todos eles não estão mais na capoeira. O que acontece? Ó, olha só. Os golpes rodados, só os golpes rodados da capoeira são perigosíssimos. Vocês pararam para pensar? A gente se transforma numa potência. A gente se transforma numa potência que não tem para ninguém. E aí, ao invés do cara treinar o Jiu como a primeira arte marcial dele, ou boxe, ou Muay Thai, ele tem que ser a capoeira, não pode, a capoeira tem que ser o primeira arte marcial, e as outras seriam um complemento, porque a capoeira ela é muito rica. Mas vocês sacaram que por que o Jiu cresce tanto? Porque ela virou a arte marcial e o Muay Thai principal dos lutadores de MMA. Quais que são as artes marciais que vão crescer? Quem que vai querer fazer essas artes? Vocês entenderam a lógica da parada? Que a gente precisa sair dessas questões e tirar e quebrar essas questões paradigmas de que a capoeira é só cultura? De que, porque a capoeira foi criada como luta, por que a gente vai ficar vendendo? A capoeira é cultura? É lógico que ela é cultura. Mas se a capoeira continua do jeito que ela estava, a capoeiragem ela tinha se diluído em folclore. E hoje em dia nós não estaríamos aqui. Vocês concordam comigo? Se a capoeira continua... Olha só, o Mestre Bimba ele foi o maior gênio de todos os tempos. Não tem jeito, né, gente? Ele e Pastinha... Bimba primeiro, né? Pastinha depois. Porque Pastinha, só depois de 11 anos, se eu não estou enganado, é que surge a capoeira Angola. Porque não existia a capoeiragem. Né? Em várias regiões, no estado de São Paulo, teve uma capoeira, que era a Tiririca. No Rio de Janeiro, tinha uma capoeira. Inclusive, se eu não me engano, no Rio de Janeiro não tinha nem a música. Já na Bahia, já surgiu a capoeiragem, já com música, com berimbau. Você entendeu? Hoje a capoeira ela tem uma outra conotação. Né? Você pega a capoeira contemporânea, você já tem os 3 berimbaus. Você pega a luta regional baiana com um berimbau e 2 pandeiros, mas mesmo assim ela se modernizou. Você pega a capoeira Angola, não é a mesma capoeira Angola que se jogava há 30 anos atrás. Não é a mesma capoeira. É só você pegar o vídeo de Mestre João Grande e Mestre João Pequeno jogando e coloca 2 angoleiros jogando hoje para você ver se é a mesma capoeira. É completamente diferente. Então a capoeira ela evoluiu e ela evoluiu muito. Ela se modernizou e ela se modernizou muito. Ainda bem. Só que ainda tem um porém. Por que a gente perde tantos adeptos? Porque a gente ainda vive naquele mesmo modo. O modus operantes é de qualquer jeito. E é aí onde a gente precisa mudar. É aí onde a gente precisa quebrar esses paradigmas para levar a nossa capoeira de patamar. Porque a capoeira está crescendo muito na Europa. A capoeira contemporânea está tomando conta da Europa. E aqui no Brasil, a gente ainda tem esse pensamento de que a gente vai sair das nossas raízes, que a gente precisa... Gente, ninguém está falando para a gente perder os fundamentos. Fundamento é uma coisa, evolução é outra. Os fundamentos da chamada de Angola é uma coisa, a Angola evoluir é outra. Ou ela evolui, ou ela sai fora do mercado. Não tem jeito, gente. Quem não evolui, quem não acompanhar o mercado, está fora do mercado. É muito simples. E por que eu falo isso? Porque eu tenho propriedade para falar. Eu sei o que o mercado quer, eu tenho pesquisas de campo para isso. Hoje eu dou aula na Universidade INSPER, que é uma das maiores universidades da América Latina. Sabe por quê? E quando essa universidade me chamou para conversar, ela me chamou pedindo, mestre Feijão, quanto que o senhor cobra para vir trabalhar? Vocês já pararam para pensar que vieram me perguntar quanto eu cobrava e não vieram me dizer, eu gostaria de te contratar e te pagar tanto o tal salário? Não, eles me perguntaram quanto eu queria ganhar. E aí eu inverto o jogo, por quê? Por causa de método de ensino. E não é porque eu sou um profissional de educação física. Não, me procuraram para ser um professor de capoeira dentro da universidade. É completamente diferente. Então a capoeira, ela entra nos grandes comércios, nos grandes campos, nas grandes escolas, quando a capoeira contemporânea explode no mundo. Pode prestar atenção. As academias na década de 85 ali, ó, década de 85, não, ali em 85, né?
90, explode. Por quê? A capoeira contemporânea ela toma conta. E aí começa a crescer, a capoeira explode. E agora, o que acontece? Tá voltando novamente. A capoeira contemporânea está crescendo muito, tomando conta. E o que acontece? Todos vocês que são capoeiristas contemporâneos vão crescer demais, gente. Então, qual que é o elemento número 3? Elemento número 3, negativa, para melhorar o volume de jogo. Deixa eu responder as perguntas de vocês aí. Descida básica, rasteira... anotou, né? Descida básica, rasteira. 3 é a negativa. Por que os lutadores não continuam fazendo capoeira? Porque é empírico. Ele precisa melhorar o martelo. E o professor de capoeira não sabe o que é encaixe de quadril, ele não vai melhorar o martelo, ele vai procurar outra luta. Porque na outra luta está tendo estudo científico para melhorar os golpes dos lutadores. E na capoeira não, porque as pessoas que, entre aspas, frequentam a capoeira, os professores, muitos mestres defendem que a capoeira não precisa de estudos, que não precisa de embasamento científico. É por isso que a gente perde tantos adeptos. É por isso que esses mestres que defendem isso acabaram com seus trabalhos, acabaram na miséria, estão sem aluno, não conseguem evoluir, não conseguem sair do lugar, estão desistindo da capoeira. É muito nítido. E aí vem meninos mais novos, falo meninos pela questão de idade, aí você pega meninos mais novos com grandes trabalhos de capoeira e o mestre acabando sem trabalho nenhum, sem ter aluno nenhum. E você olha, pô, mas peraí, não era para ser o contrário? Não era para aquele mestre, a sala de aula dele tá lotada e a sala de aula daquele menino tá mais vazia? O que tá acontecendo? Por que o menino tem muito aluno e o mestre não tem aluno nenhum? Por que o menino tá ganhando dinheiro e o mestre não ganha dinheiro nenhum? É muito simples. Ele tem a atualização. Ele tem a modernidade que a capoeira pede. Não que a capoeira, que o público quer. E aí o menino mais novo tá com a cabeça, tá com a mente nova, acompanhando o mercado, ele sabe o que o mercado quer, ele vai entregar o que o mercado quer. Sacou? E aí, quem não vê isso? A sala de aula de graduados lotadas e de vários mestres famosos vazias. Salas de aulas de gente, de meninos aí, corda amarela, de corda azul, monitores, instrutores lotadas e mestres famosos com as suas salas de aulas vazias. Por quê, gente? Porque não tem nada de errado, não estou falando que está errado. Se o mestre quer continuar assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai fazer o quê? Paciência. Ele não quer mudar, ele não quer evoluir, ele não quer sair da estagnação, ele não quer entender que o mundo mudou, que a capoeira evoluiu, que a capoeira cresceu, tá tudo certo. Só que ele também não pode reclamar que o menino tá evoluindo, tá crescendo, tá aprendendo. Ele não pode reclamar. E eu já ouvi muitos caras reclamando, muitos mestres reclamando. Pô, aquele menino ali novinho tem mais aluno do que eu. Os meninos, ninguém hoje quer mais treinar capoeira comigo porque eu tô velho. Não é por causa disso. Não é por causa disso. É porque você precisa só se atualizar. Você só precisa trazer inovação. E, gente, se atualiza. E muitas vezes, olha só o que acontece. Ele quer comprar um carro novo, porque o carro é moderno e atualizou, mas ele não quer levar conteúdos novos para os seus alunos de capoeira. E aí ele perde aluno para tal grupo, porque o grupo ensina o jogo de benguela, que é um dos jogos mais requisitados hoje no mundo, mas poucas pessoas entendem o conceito, sabem como jogar. E é um dos jogos... Você pode ir em qualquer evento, começou evento, benguela. Vai em qualquer roda, começou roda, benguela. Cansou do São Bento, desce para benguela. Não é verdade? Só que a maioria das pessoas não sabem o conceito, não sabe que... E é um jogo simples de fazer. Na hora que você aprende o conceito, entende o fundamento, você consegue aprender a jogar e a ensinar de maneira clara. Então, gente, a gente precisa tirar a capoeira do paradigma. Presta atenção no que eu vou falar sobre a negativa. A negativa é o terceiro ponto mais importante para melhorar o seu volume de jogo. Tem mais dois. Eu vou falar o do terceiro, que é a negativa. Aprender a transitar na negativa. Da negativa, você pode atacar. Da negativa, você pode se defender. Da negativa, você pode dar uma queda. Você pode dar um traumatizante. Você pode dar um desequilibrante. A negativa, ela é um elemento extremamente
rico, rico para ajudar no seu volume de jogo ou no volume de jogo dos seus alunos. Então você precisa aprender urgente a transitar pela negativa. Outro detalhe importante, por que tem gente que não consegue fazer a negativa porque dói o joelho? Porque faz a negativa da maneira errada. Não consegue, não sabe distribuir a carga do corpo. E aí o que acontece? Começa a doer o joelho, começa a doer o quadril. Então, gente, a negativa é o elemento mais importante, mas muita gente faz a negativa errada. E é por isso que dói o joelho, é por isso que machuca. Não é a capoeira que machuca o joelho. É não saber fazer a negativa certa, e você precisa aprender urgente, aprender a fazer a negativa, a alinhar o pé, a colocar a mão na posição certa. Gente, colocou a mão virada para fora ou para trás, a negativa está errada. O nosso corpo, nós temos uma anatomia corporal. Eu não vou entrar em termos técnicos, nós temos uma anatomia corporal e que se a gente estiver executando de maneira errada os movimentos em cima da nossa anatomia, o que vai acontecer? Começam a gerar microlesões que se transformam em macrolesões. É a mesma coisa. Quero melhorar o meu martelo. Ah, vai lá pro saco de pancada e faz 100 com a direita e com a esquerda, que você é mais ruim, chuta 150 vezes. Aí o aluno vai lá e faz. Aí você vai lá e faz. Sabe o que acontece? Arrebenta seu joelho, arrebenta seu quadril e não melhora o seu martelo. E não melhora o seu martelo. Isso é chocante. E é isso que a gente vê as pessoas ensinando na capoeira e treinando para si também. Então, gente, tá errado? Tá errado. Gente, isso funcionava lá no passado, mas mesmo assim pode observar que a maioria dos capoeiristas do passado que treinavam assim, tá tudo com o quadril arrebentado, com o joelho arrebentado, não conseguem mais jogar capoeira, desistiram da capoeira e ainda culparam a capoeira. A culpa não é da capoeira. A culpa não é da capoeira. A culpa é das pessoas que não quiseram estudar a importância da execução dos movimentos corretos. A importância da execução de um golpe correto. Que você não precisa chutar 150 vezes o saco de pancada. Você pode chutar 10 vezes apenas. Só que se você tiver um bom encaixe de quadril, essas 10 vezes vão fazer mais efeito e trazer mais melhora do que você chutar 150 vezes. E a maioria dos mestres de capoeira achavam que a capoeira contemporânea era coisa da modinha, que era coisa passageira, que ela não ia perdurar. E hoje todos eles precisam se atualizar para a capoeira contemporânea. Ó, presta atenção. Por que eles precisam se atualizar? Justamente para eles não perderem mais alunos, para eles continuarem na capoeira, para eles continuarem motivados dentro da capoeira. Se atualizar não é ruim. Não é ruim você ser atual, mas o que acontece? Tem um problema muito sério que a gente carrega dentro da capoeira. A gente, eu não digo eu, porque eu já quebrei esse paradigma há muitos anos atrás. Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Feijão. Eu trabalhei em 2 das 10 maiores escolas do estado de São Paulo. Trabalhei na maior academia do estado de São Paulo na época. As 2 escolas que eu trabalhei como professor de capoeira, elas saíram na revista Veja, entre as 2 maiores escolas do estado de São Paulo na época. Eu comecei capoeira na capoeira tradicional, fui aluno do mestre Schumacher de Diadema. Quando o mestre Schumacher, em 94, falou que ia parar com a capoeira por problemas de ordem médica, por treinamento errado. Gente, ele teve que parar com a capoeira, um dos maiores nomes da capoeira do estado de São Paulo, do ABC, precisou parar com a capoeira. Por quê? Repetição, 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 treino errado, treino errado. Eu vou falar aqui com o mestre, meu mestre treinou errado, é a falta de respeito? Não, gente, não é isso. A questão não é essa. A questão é que fez com que ele parasse. Uma das pessoas mais talentosas do mundo da capoeira no ABC. Porque ele saltava muito, sobrecarregou a coluna. Ninguém chegava e falava para ele assim, ó, para de saltar um pouco que isso vai te machucar. Para de treinar com esses 10 quilos na perna que isso vai estourar o seu quadril. E ele treinava com 10 quilos em cada perna, saía correndo 15 km,
5 km. Então eu sei do que eu estou falando porque eu vivenciei tudo isso. E quando o mestre fala que vai parar em 94 por questões de ordem médica, ou você para ou você vai para a cadeira de rodas. E aí é chocante isso. E aí o que acontece? Eu vi a capoeira contemporânea pela primeira vez e me apaixonei. E quando o meu mestre fala que vai parar, eu ainda assumo o grupo por um ano, mas eu me sentia muito novo, apesar de já formado professor de capoeira, eu não sentia que eu tinha cacuete, que eu tinha experiência para liderar um grupo de capoeira. Eu não sentia naquela época que eu tinha experiência, eu me sentia muito novo. E eu já dava aula, já tinha um trabalho, mas eu não me sentia, eu não estava pronto. E aí eu vi a capoeira contemporânea e me apaixonei. Eu queria, porque queria aprender a capoeira contemporânea. Agora, cá pra nós. Vocês acham que quando eu falei pro meu mestre que eu queria me tornar capoeira contemporânea, o que eu ouvi? Gente, é exatamente isso. Não que a capoeira contemporânea é coisa de modinha, coisa passageira, que isso não tem nada a ver, que a capoeira boa é essa. Eu não tenho nada de errado com isso. Só que você tem que parar para pensar numa coisa. Eu queria evoluir. Eu queria melhorar o jogo dos meus alunos. E eu só via um caminho. A capoeira contemporânea. Eu só via esse caminho. E era aquilo que eu enxergava. Então aquilo começou a mexer comigo. Começou a mexer comigo todos os dias. Começou a se tornar um sonho, um desejo. Ardia no meu coração a vontade de ser capoeirista contemporâneo. E aí eu dei a grande sorte do mestre de Mola, abrir o grupo Guanabara. Logo assim, 2 anos que o meu mestre para, o de Mola abre o Guanabara. Entendeu? Acho que 98, 97, 98. E eu dou a grande sorte de o de Mola abrir o Capoeira Guanabara e foi onde eu fui aprender capoeira contemporânea. Antes de ir pro de Mola, eu fui em 2 professores em São Paulo, estava começando a capoeira contemporânea aqui também, né? Ela estava surgindo aqui, na verdade, e só que eu fui muito maltratado, me trataram muito mal, eu fiquei muito decepcionado, inclusive pensei em parar, pensei em desistir, pensei em virar angoleiro, inclusive fui na academia do mestre Ananias, que era ali no metrô São Judas, né? Em cima da pastelaria, se eu não estou enganado, e treinei ainda 6 meses, paguei 6 meses de mensalidade, mas eu não falo que eu fui aluno do mestre Ananias, porque não faz sentido eu falar, eu fui aluno do Ananias. Não, jamais, com todo o respeito e admiração que eu tenho ao mestre, né? Ele ficava sentado na cadeirinha, dando aula, porque eu trabalhava ali pertinho, né? Eu trabalhava ali do lado, a nível A era praticamente, era o quê? 200 metros da academia do mestre Ananias. Então era bem pertinho, eu saía aí andando, ia lá, treinava, voltava para a academia para dar aula. Então era a minha rota, era meu caminho de trabalho, né? E aí, onde eu conheci o mestre de Mola, eu fui até o Rio de Janeiro para conversar com ele. E ali onde eu comecei a capoeira contemporânea, gente. Foi onde eu comecei a realizar o meu grande sonho. E qual é a parada? Quando eu ia treinar no de Mola, eu saía de São Paulo e ia para o Rio, né? Quando eu ia treinar no de Mola, qual foi a grande dificuldade que eu tive? Primeiro, a distância, né? São Paulo-Rio, quase 600 quilômetros aí a distância. E qual era a minha outra dificuldade? Eu não tinha dinheiro. Na maioria das vezes eu pedia emprestado, dinheiro para pagar passagem. Eu já vivia de capoeira nessa época, mas era muito caro você estar indo para o Rio de Janeiro, né? E como eu pagava a faculdade era extremamente cara, era FMU, era uma faculdade muito cara, não sei como é hoje em dia, então eu tinha dificuldade, faltava dinheiro, então foi muito sofrido, mas mesmo assim eu investi muito, foi muito válido, eu faria tudo novamente, não me arrependo de nada. E todas as vezes que eu saía do treino, o que acontece? Eu sempre levei um caderno, eu sempre levava cadernos para a sala de aula, e quando eu saía do treino, a primeira coisa que eu fazia era ir para um canto e começava a anotar. Quando eu não conseguia ir para um canto, porque o cansaço era muito grande, eu voltava dentro do ônibus e voltava anotando o treino. E aí eu voltava anotando tudo que era continuidade. Inclusive eu tenho vários cadernos aqui, são mais de 20 cadernos escritos, gente. Mais de 20 cadernos, escrito de continuidade, de entrada, de saída, então eu tenho tudo catalogado. Só que tem um porém. Eu vinha para São Paulo e treinava. E replicava nos meus alunos. Só que faltava algo mais. Eu sentia que faltava. Pô, peraí. Tem isso, isso, isso. Mas como fazer a negativa? Como melhorar a armada? Como melhorar o martelo? Então, toda essa questão empírica, eu começava a me questionar. E quando eu comecei a me questionar, eu comecei a identificar algumas coisas. Pô, peraí.
O treino é muito bom, é extremamente surreal. Foram as melhores aulas que eu já vi na minha vida. É claro que hoje eu procuro dar aula melhor do que a dele, mas para mim as aulas dele foram surreais. Era coisa mágica. Só que me faltava alguma coisa. E eu sentia a necessidade de passar o passo a passo para o meu aluno. Ó, você vai melhorar a ginga, você vai fazer assim, assim e assim. E aí eu comecei a escrever como que o aluno tinha que melhorar a ginga. Eu comecei a escrever como que o aluno tinha que fazer a negativa para não machucar o joelho. Eu comecei a escrever como que ele deveria balançar. Como que era o balanço? Qual que era o passo a passo? Eu comecei a desmembrar o passo a passo de cada movimento. Tudo isso escrito e catalogado. Quando eu fui identificar, gente, quando eu me dei por mim, eu estava implantando isso na Massapê Capoeira. Na verdade, quando o de Mola foi embora para a Suécia, foi quando eu saí da escola e a gente deu continuidade na Massapê Capoeira, tá? Então, quando ele vai embora para a Suécia, que eu não fico na supervisão de quem ele havia pedido na época. Ah, Feijão, você vai ficar na supervisão de fulano aqui no Brasil. E eu não aceitei porque o cara não tinha o meu perfil para me supervisionar, não tinha o perfil, eu não quis de jeito nenhum, tanto que esse cara ali no Guanabara tá mais hoje, porque eu achava ele um mau caráter, um sujeito desonroso, desonesto, era um bandido e era assim, não tenho medo de ninguém não vou citar nome, mas era isso que ele era e eu não ia ficar na supervisão de um bandido, né? De jeito nenhum. E aí, infelizmente, eu saí do Guanabara, e o que acontece? A gente começou a dar direcionamento na Massapê. Eu comecei a implantar o passo a passo. Eu chegava na sala de aula e dava o passo a passo para como o aluno ia gingar, como ele ia melhorar a ginga, o passo a passo de como ele ia melhorar o volume de jogo. E comecei a escrever. Para melhorar o golpe, o martelo não é só chutar. Ele precisa aprender a encaixar o quadril passo a passo. Como fazer? Qual é o passo a passo? Quando eu fui ver, gente, eu tinha um método de ensino catalogado. Não foi de maneira proposital que eu escrevi um método de ensino. Aconteceu de maneira acidental, porque eu venho de uma vida acadêmica e dentro da academia, da faculdade, você tem que ter método para implantar tudo. E eu sentia essa necessidade, mas eu não sabia que eu estava escrevendo um método de ensino da capoeira contemporânea. Então foi de uma maneira acidental. E qual é a parada dentro de tudo isso? A parada é a seguinte: eu abro o método para fora da escola. E quando eu vejo que o método está dando resultado, eu abro a metodologia para fora da escola. E é muito legal que hoje tem várias e várias pessoas, centenas de pessoas, fazendo parte do método de ensino da nossa escola. Então vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Eu contei um pouquinho da minha história aí para vocês de maneira rápida, né? Tem algumas coisas que a gente fala que é meio duro, né? Mas é a realidade, né, gente? A gente não tem que esconder nada de ninguém. Eu sou muito grato a tudo que o Di Mola me ensinou, ao que o mestre Schumacher. São pessoas assim que transformaram a minha vida, né? O Di Mola foi a minha faculdade na capoeira e através de tudo que ele me ensinou que eu escrevi um método de ensino. Então sou muito grato, espero um dia poder homenageá-lo, poder agradecê-lo ainda mais de perto, né? Eu já quis fazer uma homenagem para ele, infelizmente foi logo quando ele operou o quadril, ele não pôde vir, né? Espero que nos próximos anos aí eu consiga homenageá-lo, consiga colocar ele no altar que ele merece, porque ele é uma pessoa espetacular e que eu devo muito para ele, principalmente homenagens. E eu quero ainda poder homenageá-lo muito em vida. E aí, gente, qual é a parada? Vamos lá, então vamos voltar. Primeiro, deixa eu responder a pergunta de vocês. Na minha opinião, a capoeira para eles não foram bem repassada. É exatamente isso. Porque é de maneira empírica. O lutador de MMA vem se aprimorando golpes da capoeira, fazendo ficar cada vez mais eficaz. Treinando com quem? Cadê os mestres de capoeira treinando eles? Eu não estou vendo nenhum até agora. Eu só vejo os professores de MMA lá. Exatamente isso. Pode mandar pergunta aí. Certo, mestre, capoeira é muito rica e completa. Bora lá, manda a pergunta aí. O berimbau foi um dos últimos instrumentos inseridos na capoeira. Exatamente. Um dos últimos instrumentos inseridos na capoeira. Um dos últimos. O berimbau é o instrumento mais novo, praticamente, que tem na capoeira. O do mais importante é o mais novo. Aí o agogô, essas coisas não contam, né, gente? Mas o mais novo é o berimbau. Era só o tambor, depois
Acho que o primeiro era o atabaque, o tambor, né? Depois o pandeiro, até mesmo por causa das lutas lá africanas com o toque do pandeiro, né? Com samba duro, que tem algumas coisas do samba duro na capoeira. Não, hoje a gente não vê mais, é muito difícil a gente ver, mas o berimbau é o mais novo. Ó, vou responder pergunta aqui. Como ter vasto conhecimento para repassar para os meus alunos? Ó, essa questão de ter um conhecimento vasto é você não parar de estudar, é você não parar de aprender. Quando você para de aprender, você para de crescer. Imagina hoje com a modernidade, com a era da tecnologia, se você parar de aprender, você vai parar de crescer. Se você vai parar de aprender, você não vai ter conhecimento para levar para os seus alunos. O seu conhecimento ele vai estagnar. Então, não pare de aprender. Não pare de aprender. Não pare de aprender que você não vai parar de crescer. O legal da capoeira contemporânea é isso, a gente não para de aprender, a gente está sempre atualizando. A plataforma, a gente está sempre atualizando. Então, as pessoas que estão lá dentro, eles não param de receber informações novas, eles não param de receber atualizações. Eu passo alguma coisa na aula, alguma coisa técnica que eu falo, pô, isso aqui vai ajudar a melhorar o volume de jogo da galera. Eu já mando para dentro da plataforma, para atualizar a galera, para não deixar ninguém parado. A capoeira contemporânea ela tem essa vertente que nos ajuda, né? Então vamos lá, manda mais pergunta aí. Manda mais pergunta que eu vou responder as perguntas de vocês agora. Concordo, mestre, isso acontece frequentemente. Exatamente isso. Ó, tá falando da necessidade de um alongamento. Ó, o capoeirista ele sempre alongou bastante. O capoeirista ele sempre alongou bastante. Ele sempre errou num ponto que hoje não só o capoeirista, mas a maioria dos atletas erravam nesse ponto no seu treinamento. Isso é novo no Brasil, né, gente? No Brasil é novo, mas é a parte de mobilidade. É a parte de mobilidade. Alongamento o capoeirista sempre treinou muito de maneira errada, mas treinava. De maneira errada, mas treinava. Lembra? Eu sou do modo antigo, gente. Não sou tão velho, mas eu sou do modo antigo. Senta aí na parede e crau, empurra uma perna do lado do outro. Gente, meu pai do céu, a gente sofria tanto na capoeira, mas eu sofria. Hoje em dia não. Hoje em dia eu faço um trabalho de mobilidade, aquecimento inteligente, mobilidade, fortalecimento, para que o aluno emagreça, para que o aluno fortaleça o corpo. Gente, a maioria dos alunos que vão hoje para a capoeira precisa de adepto. Imagina você entra numa escola, numa academia, para dar aula. A maioria das pessoas que vão entrar na sua aula de capoeira é porque elas não gostam de academia convencional, dos aparelhos convencionais que eles querem perder peso, melhorar a qualidade de vida, melhorar o condicionamento físico, fugir da depressão, fugir da ansiedade. E aí? Você tem que ter novidade, você tem que ter inovação. E não é modinha. Gente, é treino. Se você der uma aula básica só de esquiva, meu pai, o aluno perde ali 600 calorias, gente. 600 calorias só de esquiva, ainda fortalece, tonifica, melhora o condicionamento físico, traz qualidade de vida, o aluno se sente mais feliz e você ganha dinheiro, uai. É simples. A gente não pode ficar perdendo dinheiro. A gente não, eu não falo a gente mais porque eu aprendi há muitos anos. Agora eu estou ensinando para vocês. Manda pergunta aí que eu vou responder a pergunta de vocês. Grande Android, a máquina de Belém. Cadê a máquina de Belém? Mestre, se você não fosse formado em educação física, conseguiria entrar nas grandes escolas e universidades? Sim. Ó, o Montessori e o Domus não me contrataram como professor de educação física, me contrataram como professor de capoeira. Outro ponto importante, dentro das escolas, eu fui chamado para dar aula de educação física. Eu não quis. Eu dava aula de capoeira só. E de futebol. Eu sou professor de futebol, não exerço mais. Eu exonerei o meu cargo. Mas eu dava aula de capoeira e não de educação física. E eu era chamado para dar aula de educação física porque eu tinha um perfil, eu amo criança. Eu amo trabalhar com criança. E quando saíam dos professores, se eu não me engano, o professor Renato, eles queriam que eu desse aula para o berçário e para o Fundamental 1 e Fundamental 2 e eu não aceitei. Eu falei assim, não quero. Se quiser que eu dê aula de capoeira, eu vou. De educação física, tô fora. E olha, não tenho nada contra a educação física. Eu amo. Meu filho
Inclusive se espelhou em mim, é professor de educação física, um dos melhores personal trainers que tem em São Paulo. Segue aí, o Matheus Treinador. Então, é a mesma coisa a INSPER. A INSPER não me chamou porque eu sou professor de educação física. A INSPER me chamou porque eu tenho um método de ensino, tá? Eles queriam, presta atenção, a INSPER, a Universidade INSPER, me chamou para dar aula porque eu tenho um método de ensino. E não porque eu sou professor de educação física. Ter método, não precisa ser professor de educação física para ter método de ensino, tá? E nem para estar dentro das grandes instituições. Tá bom? Vamos lá, manda a pergunta aí. Boa pergunta essa, hein? Gostei demais. Manda a pergunta braba aí. Mestre, a aula vai ficar gravada. Vocês querem que a aula fique gravada? Manda aí. Mestre, o senhor se arrepende de ter sido aluno do Dimola? Nunca. Tá louco. Fui aluno de um dos maiores capoeiras de todos os tempos, moça. Nunca, nunca. Sou muito grato. Muito grato mesmo. Do fundo do meu coração. Quero que o mestre tenha muita saúde. Estou muito feliz que ele conseguiu operar o quadril dele. Estou muito feliz que ele tenha muita saúde, muita prosperidade na vida dele. Gente, aluno bom é aluno que supera o mestre, pô. Nunca vou superá-lo em jogo. Em jogo, não. Porque ele viveu uma outra época. A época dele foi outra. A minha é outra, completamente diferente. As coisas que ele fazia antigamente, se ele fizer hoje em dia... Não vou falar dessas paradas aí não, né, gente? Eu tô falando de jogo, de roda, de jogo duro, de sair... Eu não vou falar disso porque é outra época, é outra parada, mas eu sou grato demais ao mestre. Sou muito grato. Ao mestre Schumacher também. Cheguei agora, tava na sala de aula, boa noite a todos. Quem é que chegou agora? Pessoal do Azkaban. Esses caras tá botando muita pressão, meu pai do céu. Mestre, o senhor indica algum livro de capoeira? Fabão, depende. Depende. Se você quiser se tornar uma referência na capoeira, eu indico o meu livro. Eu, de um dos piores alunos da minha turma, me tornei uma referência no mundo da capoeira. No meu livro, eu ensino para vocês o passo a passo de como se tornarem uma referência no mundo da capoeira. E vocês acham que é talento? Não tem nada a ver sobre talento. Lá eu ensino todos os segredos de tudo que eu investi na minha vida, de conhecimento, e por que eu me transformei numa grande referência hoje no mundo da capoeira. Então, no meu livro, você consegue aprender o passo a passo. O livro que eu te indico, se for para você se tornar uma referência no mundo da capoeira, eu te indico o meu livro, tá bom? Depois me chama no PV que eu te mando o link dele aí. Aproveita que está na promoção, tá? Mestre, boa noite. Treinar golpes tipo martelo, sem ser no aparador, saco de pancada, isso pode causar lesões no futuro? Que pergunta boa, instrutor Bahia. Falar uma coisa para você, Bahia. Olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. O empírico, o mundo empírico da capoeira. E outra coisa, cuidado com quem vocês estão aprendendo as coisas. Cuidado com quem vocês estão aprendendo as coisas. Tem gente que é autoridade no mundo da capoeira e está ensinando coisa errada para vocês e vocês estão fazendo, vocês estão copiando. Vocês vão se dar mal lá na frente. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre aparador. Hoje eu sou aluno de uma das maiores referências no mundo das artes marciais, mestre Reviravolta. Reviravolta, capoeirista, um dos melhores aí do estado de São Paulo. Hoje ele está afastado da capoeira, mas porque ele resolveu dedicar a sua vida ao MMA, aos seus atletas. E eu treino com esse mestre. É uma das minhas referências nas artes marciais. Ele me dá aula. Hoje eu treino Gil, eu treinava Muay Thai com ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Segurar um aparador, uma manopla, dessa forma aqui, com o braço esticado ou semiflexionado, para segurar martelo, é a mesma coisa de você falar: eu vou tirar você do mundo da capoeira. Sabe por quê? O cotovelo é extremamente sensível. O ombro também. As fibras que tem no ombro são muito sensíveis. Imagina só você treinando o martelo, segurando as manoplas aqui, o cara chutou no martelo. Pá! Pá! E os impactos no cotovelo, que é o cúbito, e nos deltoides, que são os ombros. Tá! Tá! Começa a estourar a fibra.
começa a estourar fibra, começa a estourar ligamento, começa a estourar nervo, daqui a pouco você não aguenta mais segurar o aparador. Gente, aparador é uma coisa muito séria. Segurar aparador, segurar manopla é uma coisa muito séria. Tem gente segurando aparador e ensinando a segurar errado. É a mesma coisa. Você não pode ficar aparando o martelo com a mão, não. Não pode! Não pode aparar martelo com a palma da mão, gente. Na hora de treino. Uma coisa é acontecer dentro do jogo, você aparar o martelo. E mesmo assim não é com uma mão só, é com as duas. Pá! Por que é com as duas mãos? Porque é assim que você segura a manopla. Você põe uma manopla, põe a outra manopla, põe uma em cima da outra e segura o aparador. É assim que você segura a manopla. É assim que você segura os tie pads. É um em cima do outro, de maneira cruzada, cotovelos flexionados. Não é braço esticado. Braço esticado vai estourar todas as fibras musculares dos ombros das pessoas, do aluno que está segurando, da pessoa que está segurando a manopla, da pessoa que está segurando o aparador. Sabe o que vai acontecer? Vai falar, é a capoeira que me machucou. Não é a capoeira que machuca, é treinar de maneira empírica que machuca. E aí é onde a gente estava falando. Por que o cara do MMA... Por que o cara que é capoeirista e vira atleta de MMA não fica treinando com um professor de capoeira? Porque o professor não sabe ensinar e direcionar ele nem a segurar uma manopla. Ele não vai treinar. Então, cuidado, gente, com quem vocês ficam acompanhando. Vocês vão depois falar que a culpa é da capoeira. E a culpa não é da capoeira. Não é da capoeira. Cuidado! Mestre, me sinto parado no tempo, sem novidades para repassar para os meus alunos. Dicas. Mantenha-se atualizado. Estude, não pare de aprender dentro da capoeira. Ande com pessoas que estão te ensinando as coisas certas o tempo todo. Acabou o empírico no mundo da capoeira. A gente precisa crescer. Para crescer, a gente precisa continuar aprendendo. Quando você para de aprender, escreve aí. Quando eu paro de aprender, eu paro de crescer. Escreve aí. As alas de encaixe de quadril que está na plataforma mudou demais os meus... não vou falar só... Não. Gente, encaixe de quadril. Quando vocês aprenderem, o pessoal do Azkaban, do grupo Azkaban Capoeira, tá escrevendo aí. As aulas de encaixe de quadril que está na plataforma mudou demais meus movimentos para melhor. Quando você entender que não é você ficar treinando sem martelo, sem meia-lua de compasso, você entender que é o encaixe de quadril que faz melhorar o golpe, sua capoeira muda. A sua vida muda dentro da capoeira. A sua aula muda. Os seus alunos mudam. Você fala assim, e é tão simples, né? O pessoal do Azkaban que está aí. Mestre, muito boas suas colocações. Hoje em dia, o que me revolta muito, não só na capoeira, mas em outras profissões, é aquele profissional que não tem tanta bagagem que você, não viajou, não estudou mais. Então, Zé Alberto, o que precisa? Conhecimento. Conhecimento. Quando você para de aprender, você para de crescer. Então, você precisa investir. Foca no seu crescimento, no seu conhecimento. Presta atenção. Eu me tornei uma das maiores referências hoje no mundo da capoeira. A minha agenda de 2022, ela abre sempre um mês antes de começar o ano. Então, ela abriu em dezembro. Quando deu janeiro, eu não tinha mais agenda para 2022, para vocês terem ideia disso, de grupos querendo que eu levasse o método de ensino. A minha agenda de 2023 já está aberta e já tem meses que eu não tenho mais disponibilidade de pessoas me contratando para levar o método para os seus estados, para os seus grupos, para os seus eventos, quer curso, quer mentoria para os seus grupos particulares, quer mentoria só para o grupo fechado, para melhorar o grupo, para crescer o grupo. Então, tudo que eu conquistei, eu estou ensinando para vocês no meu livro. Só você ler o livro que isso vai mudar a sua vida. Essa forma aí, eu senti a mesma coisa que você. Pô, o cara tem menos conhecimento que eu. Por que ele viaja mais do que eu? Tem alguma coisa errada nisso. Mas depois que eu entendi como fazer, aí não tem mais jeito, né? E agora é só isso. Por isso que eu estou ensinando para vocês conquistarem grandes coisas no mundo da capoeira também. Só compra meu livro que você vai explodir, tá bom? Vamos lá. Consegue dar uma aula por conta de padrinho, não entendi. Vamos lá, mestre. As esquivas, encaixe de quadril como descida básicas, esquivas laterais, ajudam no fortalecimento das articulações, como joelho, cotovelo e ombro. As esquivas, elas ajudam
todo o trabalho de fortalecimento do core, todo o trabalho de fortalecimento dos membros superiores. Por quê? A gente trabalha muito de maneira isométrica. E a isometria ela é muito importante para um trabalho de fortalecimento de membros inferiores e membros superiores. Só que eu não vou entrar em termos técnicos, só que para você explicar isso para o aluno, para ele entender isso, é aí que está o grande segredo. Onde quando você tem um método de ensino, quando você segue o método, você sabe, por que você tem que andar assim na esquiva? Porque ela vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Por que a esquiva é feita dessa maneira? Porque ela te ajuda nisso, nisso e nisso. Então isso é método. Tira do empírico e faz com que o aluno cresça e fortaleça o seu corpo. Isso faz com que o seu aluno pague a mensalidade para você, com que ele não desista da capoeira. Perfeita a sua pergunta. Uma pergunta extremamente... Aliás, você só faz pergunta difícil, hein, povo? Vocês são bravos mesmo. Chegou agora, já vai dando um like e manda pergunta, hein? Bora lá. Por que a capoeira é ensinada de maneira muito empírica no passado? Por a capoeira... vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta, é uma pergunta importante. Por a capoeira ser ensinada de maneira muito empírica no passado e por falta de método nós perdemos muitos adeptos? Sem sombra de dúvida. A forma empírica e a falta de método fez com que a capoeira fosse desvalorizada. E aí a gente perdeu muitos adeptos para as outras artes marciais. Chegou a hora da gente mudar esse patamar. Chegou a hora da gente mudar esse quadro. A gente parar de trabalhar de maneira empírica. Nós somos profissionais e se a gente quer ser requisitado como um profissional, a gente quer ser valorizado, a gente não pode mais viver de maneira empírica. Eu não posso chegar na sala de aula e de maneira empírica, a armada é assim, dá um giro e dá o golpe. Martelo, vai lá pro saco de pancada e fica chutando. Ginga, eu melhoro o balanço, fica assim, igual um lango-lango. Não é isso. Tem que parar do empírico, tem um passo a passo para tudo. Para tudo tem um porquê. Por que isso e para que isso? E outro ponto muito importante, aprender a trabalhar com o aluno de maneira individual. Se o aluno precisa melhorar o volume de jogo do chão, por que eu estou dando a aula para ele melhorar a armada? É o que eu quero ou o que ele precisa? É para encher o meu ego ou é para eu ter o meu aluno como meu cliente? Sacou? Então a gente precisa de parar com o empírico. Quando eu entendo que o aluno precisa melhorar tal coisa, eu vou lá e direciono ele para melhorar tal coisa de maneira individual. Certo? É igual, vamos fazer uma analogia, o aluno que vai para a sala de musculação, vai um casal, a esposa quer perder peso, o marido quer ganhar massa muscular. O treino é o mesmo? Não, o treino é diferente. Por que na capoeira é tudo igual? Mestre, mas tem aula que eu dou a mesma aula para todo mundo. Eu também dou. Mas só que os resultados dos meus alunos tem que ser de maneira individual. Não pode ser todo mundo ter o mesmo resultado. Não faz sentido isso. Aí muita gente fala, que a capoeira contemporânea robotiza o aluno, deixa ele engessado. Engessado é a cabeça de bagre que não sabe ensinar a capoeira. É a cabeça de bagre que tem a síndrome do já sei tudo. Eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada, eu não preciso aprender mais nada, eu não preciso evoluir em nada. E aí a síndrome do já sei tudo, põe a corda na cintura e fica esperando que a corda vai mudar a sua vida. Corda não muda ninguém. A corda só mostra a verdadeira personalidade da pessoa. Se ela teve humildade para chegar até aquela corda aprendendo, quando ela chega na corda, a humildade dela desaparece e ela não precisa aprender mais. Eu não consigo entender essa analogia. Eu não consigo entender esse tipo de comparação. Se você, para chegar em tal corda, você tem que continuar treinando, aprendendo, continuar treinando, aprendendo, por que muitas pessoas chegam em tais cordas e ela tem a síndrome do já sei tudo? Eu tenho a minha corda vermelha, meu título de mestre. Quanto mais eu sei, mais eu quero aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender. Eu não paro de aprender para eu não parar de crescer. Se eu parar de crescer, como que eu vou ajudar vocês? Tô fora. Mestre, boa noite. O senhor enfatizou que conheceu a capoeira contemporânea através do mestre de mola. Qual era o estilo da capoeira contemporânea naquela método de mola? Então, eu conheci o mestre, a primeira vez que eu vi foi num vídeo, foi num DVD. Sabe aquelas fitas antigas que você enfiava no videocassete e começava a rodar o filme? Nessas fitas que eu conheci o mestre de mola. Eu não conheci ele pessoalmente, foi a primeira vez que eu vi a capoeira contemporânea através de um amigo que tem várias. Ele tem, como que chama quando a pessoa tem um monte de livro, de disco, essas coisas?
Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Então ele que me mostrou essa fita, ele me emprestou, inclusive eu não devolvi mais para ele. Eu não roubei não, tá? Que depois ele deu para mim. Mas eu falei que não ia devolver mais. Eu tenho até hoje ela comigo. E foi ali que eu vi o mestre de mola jogando capoeira contemporânea pela primeira vez. Na verdade nem tinha essa conotação. Nem tinha, gente. Qual era o estilo? O estilo já era o estilo da capoeira do grupo Senzala. Já tinha a descida básica, troca de negativa, né? Já tinha o trabalho de encaixe de quadril, não de encaixe de quadril, a cadeira sendo trabalhada. Então o estilo era esse, né? Aí quando eu fui para ele, a benguela era jogada de uma outra maneira, a benguela que eu aprendi no de mola era jogada de uma outra maneira, ela era um pouco mais rápida, o trabalho de passagem, os golpes era bem bacana. Então ela se modernizou, até isso ela atualizou, até isso ela evoluiu. Mas não tinha método não, tá? Não tinha. Ele dava aula. A aula ele dava uma aula surreal. Mas nunca teve um método. Feijão, você melhora o seu balanço de braço assim, assim, assado. Feijão, a sua ginga precisa melhorar assim, 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 assim. O martelo, como que você faz para melhorar o martelo? Você faz isso, 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 isso. O passo a passo. Não, não tinha, tá? Isso posso falar com propriedade e até hoje não tem que eu sei. Mestre, tem como conseguir o seu livro em Portugal? Como se chama o seu livro? Tem sim. Me chama no particular que eu vou te mandar o link, tá? Vai direto para você o livro aí para Portugal, tá bom? Tem como sim. Só me chamar no PV, pode me mandar uma mensagem no direct que eu vou te mandar o link para você adquirir o livro. Como se tornar uma referência no mundo da capoeira, na capoeira. Como se tornar uma referência na capoeira. Chama o meu livro. E vem. E agora a gente está escrevendo mais. A gente não, eu estou escrevendo, né? Eu escrevo. Gente, eu escrevo os livros, mas a minha esposa que escreve. Eu tenho as ideias, aí vou falando e ela vai escrevendo para mim. Né? Mas o livro, as ideias, sai tudo aqui desse cafofo aqui, tá? E tudo as vivências que eu já tive dentro da capoeira. A gente está escrevendo um segundo livro que eu vou lançar em breve aí para vocês. Como adquiri-lo, me chama no inbox aí, me chama no particular, que eu vou mandar o link para vocês. Aproveita que está na promoção e é por tempo limitado, tá? Indicaria o livro para dar aula para uma criança, mestre? Fabão, indico sim. Você me chama depois que eu vou te mandar o nome do livro, tá? Esse livro é chocante, você vai chocar para você dar aula para criança. Você vai adorar. Se tratando de ombro, hoje eu não jogo mais com a mesma confiança que tinha por conta de uma luxação. Faz um trabalho de fortalecimento, tá? Projeto Ginga. Faz um trabalho de fortalecimento, isometria, elástico. Procura um profissional de educação física ou um bom fisioterapeuta que vai te ajudar. Ó, show, mestre. Manopla é risco se mal utilizada. Exatamente aí. Antônio Augusto, né? Exatamente. Manopla é coisa muito séria. Muito séria. E tem muito capoeirista continuando vivendo no mundo empírico querendo fazer de qualquer jeito. Aí vai ter problema, tá? Pode mandar pergunta. É bom ter uma apostila de graduação para graduação? Sim, Johnny. É importante você ter uma apostila, por quê? Porque isso... Mas assim, a apostila ela tem que estar alinhada com uma metodologia de ensino. Tá? Não adianta você ter uma apostila de graduação, para você pegar a graduação você precisa tocar o berimbau, tal, mas e a questão da evolução? E aí a questão do que ele precisa, de como precisa estar o jogo dele para a próxima graduação. Então, se isso não tiver alinhado com o método, não adianta nada, tá? Entre aspas, né? Entre aspas. Mas é muito válido. Nós temos dentro da Escola Massapê Capoeira, inclusive a gente destina para todos os membros do método, né, ao sistema de graduação, para a gente seguir todo mundo a mesma linha. Não é obrigatório, mas a galera que entrou para o método está aplicando a mesma graduação e isso está sendo bem legal, tá? Você ter método, hoje você vê o futuro da capoeira. É porque o método, o que ele faz? A pessoa se sente estagnada. A pessoa se sente estagnada, ela se sente travada. Quando o método entra na cabeça dela, o método de ensino, ela faz isso assim. Abre um leque na frente dela, os horizontes, ela consegue enxergar a evolução do jogo do aluno no seu contexto geral. Então o método ele traz clareza. É muito simples. Um forte axé, mestre, Deus abençoe. Mestre, eu acho super necessário termos apostilas e nomenclatura. Perfeito. Só que tudo isso sem uma metodologia de ensino é tudo empírico.
Infelizmente, viu, Jones? Eu acho também importantíssimo. Importantíssimo. Mas não adianta ter o nome dos golpes e não saber como ensinar o passo a passo. Ficar fazendo as coisas de maneira empírica, tá? Não adianta. Isso vai dar problema lá na frente. Vai dar muito problema lá na frente. Muitos falam que é necessário fazer o treino de musculação com pouca carga para fortalecer os joelhos e articulações, para deixar de sentir dores nos joelhos e ombros. Depende, Android. Isso é de pessoa para pessoa, isso é de patologia para patologia. Por exemplo, você pode pegar um senhor aí de 60 anos de idade e meter carga no treino dele, moço. Que a partir do momento que ele trabalha o fortalecimento, ganha massa muscular, ele não tem mais dor no corpo. Então, isso é mito, não é verdade não, tá? Não é verdade não, é igual agachamento. Ah, agacha fundo que vai machucar o joelho. É mito, mentira, paradigma. Mentira. Conversa fiada, tá? Então por isso que é importante. A musculação não tem mais empírico. Hoje todo treinamento de musculação são embasados em método científico, tá? Então tudo que a gente entra na sala de musculação para fazer tem um embasamento científico. É claro que as academias no Brasil ainda, gente, ainda estão muito atrasadas, hein? Muito atrasadas. Quando vocês descobrirem que é melhor você treinar descalço do que de tênis, na musculação você vai falar assim, porque é mais importante. É igual na capoeira, tá? A moda é que treinar de tênis é importante. Isso arrebenta joelho, arrebenta coluna, arrebenta quadril. Tem que treinar descalço. A gente, nós seres humanos, o homem, fomos feitos para andar descalço. Quanto mais alta é a mola do seu tênis, pior para o seu corpo. Quanto maior são os amortecedores do seu tênis, pior para o seu corpo, porque a gente para de utilizar o amortecedor natural, que são os amortecedores naturais, e começa a vir os sérios problemas de lesões do corpo. Então, nós somos industrializáveis, o nosso povo. A gente está na era industrial, agora a gente está na era da tecnologia, mas mesmo assim ainda continua industrial. Então, a industrialização está arrebentando com a vida das pessoas. Alimentos industriais, o povo só consome tudo que é industrializado de alimento, e as vestimentas, né? Então, falam que é mais confortável, mas o confortável é o que está acabando com a vida de muita gente, infelizmente, né? Eu atualmente não tenho treinado capoeira por ter problema nos joelhos e nas ancas, desgaste de cartilagem e menisco. Então, aí é importante procurar um ortopedista, né? O ortopedista ele vai te encaminhar para um treinamento específico de fortalecimento e depois você consegue treinar capoeira, tá? Ó, presta atenção, eu tenho 7 cirurgias nos membros inferiores. 7. Tá? Sabe por quê? Lá no passado eu treinava tudo errado a capoeira. Hoje em dia eu treino a capoeira certo, eu não sinto uma dor no corpo. Só sinto dor de fortalecimento, não sinto uma dor no corpo. Não era nem para eu jogar mais capoeira, mas como eu desenvolvi um método de ensino, eu tenho 7 cirurgias, eu treino, posso treinar todo dia. Não tenho problema nenhum. Por quê? Eu sei como treinar. Eu sei como treinar, o porquê treinar e para que treinar. Então, eu consigo dar longevidade e a minha qualidade de vida na capoeira. Vamos ver se tem mais pergunta. Mestre, quando vai passar o treino que você leva a método... Mestre, quando você vai passar treino, você leva o método do treino que você cria nas horas aulas? Bem, dentro da plataforma, todas as minhas aulas, elas caem para dentro da plataforma, tá? Do método. A gente vai ter aula prática, eu sempre dou algumas aulas práticas, mas não todas aqui para vocês, tá? Mestre, então qual é o melhor método para fortalecer os joelhos? Não existe melhor método, tá? Não existe. Existe cada patologia é um caso. Tá? Na capoeira depende muito do problema que você tem. Eu hoje, se eu quiser fortalecer os meus joelhos, os meus membros inferiores, só com treino de capoeira eu consigo. Mas porque eu sou professor de educação física, eu sei como fazer, tá? Então não é qualquer pessoa que, vou fazer... Não, não é assim, tem que tomar cuidado. Você que já tem alguma lesão, primeiro você precisa ir no ortopedista e perguntar, ou no fisioterapeuta, para ver o que ele vai falar. Primeiro tem que saber qual que é a sua patologia. Qual que é a patologia que você tem. Mas não vamos entrar nesses termos aqui não. Hoje a gente veio falar aqui, gente, ó, presta atenção aqui. A gente falou sobre volume de jogo. Primeiro ponto para você melhorar o volume de jogo. Descida básica. O segundo ponto, a rasteira,
Terceiro ponto, a negativa. Aí tem mais duas vertentes, dois movimentos que eu falo dentro da plataforma. Esses outros dois estão dentro da plataforma do Método MS. Bem, eu queria agradecer a vocês. Amanhã tem aula novamente, o mesmo horário. Amanhã tem aula aqui no meu Instagram. Eu não vou anunciar a aula de amanhã, que é uma aula muito importante. Essa semana nós vamos ter a aula ainda sobre encaixe de quadril, que é o que faz melhorar os golpes, encaixe de quadril, que faz melhorar os golpes. A gente vai ter aula sobre captação de recursos, como captar recursos para viver de capoeira, como captar recursos mesmo eu dando aula gratuita na comunidade, como captar recursos do governo, como captar recursos das leis de incentivo, tá? Então a gente vai falar ainda essa semana sobre isso, ainda vai ter aula de capoeira sobre isso. Como melhorar, quais são os conceitos e fundamentos da benguela. Eu vou dar aula essa semana para vocês aqui também, fechou? Vamos fazer o seguinte, eu não falei que no final da aula ia ter uma surpresa? Então vamos lá. Então vamos lá, presta atenção. Eu vou sortear um livro para vocês. Eu vou sortear um livro para vocês no sábado. Então, como que vocês vão fazer para concorrer ao livro? Vocês vão me marcar, ó. Dá um print, vocês vão, ó, valendo o livro. Dá um print aí. Aí, vocês vão me marcar nos stories e vão falar o que vocês viram de mais importante na aula de hoje, tá bom? Marca nos stories. Eu vou compartilhar os stories de vocês. Vou anotar, a minha equipe já está aqui da live, vai anotar o nome de vocês que me marcaram nos stories. E aí no sábado a gente vai fazer o sorteio do livro para vocês, fechou? E aí eu vou mandar o livro direto aí na casa de vocês, tá bom? Então deixa eu ver, eu vou responder a última pergunta, capoeira. Vamos lá, gente. Até amanhã. Amanhã tem aula, no mesmo horário eu vejo vocês. Fechou? Vejo vocês amanhã às 25 aqui no meu Instagram. Ó, bota pressão e bota mais pressão. Tamo junto.